Quase tudo que você já ouviu falar por aí sobre a relação entre física quântica e a consciência humana provavelmente era bobagem esotérica. Parece que anda na moda falar de coisas quânticas. Hoje veremos o que é a mecânica quântica e se ela pode realmente nos ajudar a entender algo sobre a mente humana. A mecânica quântica, física quântica ou teoria dos quanta tenta explicar como as coisas funcionam no nível dos átomos e partículas subatômicas. Ela surgiu enquanto os físicos do início do século passado tentavam explicar o funcionamento de fenômenos como a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. Podemos contar melhor essa história depois, se vocês quiserem. Os trabalhos de Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg e Paul Dirac deram origem à mecânica quântica na física e resultaram mais tarde em algumas das maiores e mais impactantes contribuições científicas na história da humanidade. As três principais ideias na mecânica quântica são a granularidade, o indeterminismo e a relacionalidade. Nenhuma dessas três ideias é muito intuitiva ou simples de entender, mas elas têm uma enorme capacidade de explicar coisas que são mais difíceis ainda de entender sem essas ideias. A primeira ideia é que as coisas no universo possuem uma granularidade fundamental. Einstein descobriu, por exemplo, que a energia na luz se distribui em pacotinhos ou grãozinhos finitos de energia que hoje chamamos de fótons. Isso nos ajudou a entender por que às vezes a luz parece com uma onda e outras vezes com uma partícula. A segunda ideia é que, no nível atômico, ocorrem eventos aleatórios. Nessa micro-realidade, podemos conhecer a probabilidade de um evento ocorrer, mas não podemos prevê-lo com exatidão. A física de Newton faz previsões muito boas para a nossa realidade mundana, mas no patamar dos átomos, percebemos que a realidade é mais difícil de prever. Essa aleatoriedade microscópica gera repercussões muito difíceis de serem notadas a olho nu, o que nos passa a impressão de regularidade e determinismo no nível macroscópico. Mas isso não quer dizer que a realidade quântica é menos importante, ela só não é fácil de ser constatada por nós. A terceira ideia é de que a realidade não é composta de coisas, mas sim de eventos pontuais que resultam da interação entre sistemas físicos. Ao invés de pensar que as coisas podem fazer parte de alguma relação, é como se as relações dessem origem às coisas. Essa ideia é estranha e confusa, eu sei. Como você pode perceber, nenhuma dessas ideias prova que o universo está preocupado com seus pensamentos ou que dragões invisíveis e unicórnios coloridos existem. A mecânica quântica não prova que ideias absurdas são prováveis de ser verdade, por mais que algumas pessoas interpretem isso. Seria difícil para esses cientistas entenderem coisas tão complexas e abstratas sobre a realidade sem contar com a ajuda da matemática. Eu estou falando aqui de uma matemática bem densa, complexa e elegante que vários engenheiros, biólogos e químicos usam cotidianamente ao redor do mundo. A cognição quântica é uma área de pesquisa na qual os cientistas estão usando o formalismo matemático desenvolvido na mecânica quântica para entender diferentes processos cognitivos, tais como a memória, o raciocínio, a linguagem e a tomada de decisão. Esses cientistas não estão investigando se existem processos quânticos microscópicos ocorrendo no cérebro, mas sim usando a teoria de probabilidade quântica para criar modelos capazes de nos ajudar a entender melhor certos aspectos do ser humano. Alguns fenômenos psicológicos são melhor entendidos quando a teoria de probabilidade quântica é usada no lugar da teoria clássica de probabilidade. Por exemplo, a lei clássica da probabilidade total é a base para os modelos cognitivos bayesianos desenvolvidos na psicologia. Mas em alguns estudos, os cientistas têm encontrado que a forma como tomamos decisões, por exemplo, pode violar essa lei e só a teoria de probabilidade quântica é capaz de explicar esse tipo de resultado. Por exemplo, imagine que você vai viajar com um amigo e quer ir para um lugar que os dois vão gostar muito. Se você pensar primeiro no destino a partir do interesse dele, pode passar a ficar incerto sobre o seu próprio interesse. Se julgar primeiro a partir do seu próprio interesse, pode ficar incerto sobre o interesse do seu amigo. O resultado final poderá ser diferente dependendo de qual evento ocorrer primeiro. Você considerar a sua própria perspectiva sobre a viagem ou a do seu amigo.
A matemática por detrás dos princípios da incerteza, da superposição e da complementariedade de eventos desenvolvida na mecânica quântica podem permitir que analisemos as limitações da mente humana a partir de uma nova perspectiva, que vai envolver usar muita matemática ao invés de metáforas vagas ou experiências pessoais como alguns têm feito. Hoje em dia, mais de 1/3 da economia mundial depende de algum jeito de implicações práticas da mecânica quântica. Se você está vendo esse vídeo em um notebook, celular ou TV, é por causa dela. Se entendemos hoje as propriedades dos elementos químicos descritos na tabela periódica, é por causa dela. Ela é uma das teorias científicas mais impactantes e corroboradas da história da humanidade. E se você acha que sabe o que é mecânica quântica, vale lembrar o que um dos maiores gênios da mecânica quântica, Richard Feynman, pensava. Penso que se pode dizer que ninguém realmente entende a mecânica quântica. É claro que nós não falamos sobre tudo relacionado à mecânica quântica. Esse é um dos assuntos científicos mais extensos e complicados. Se você quer saber mais sobre isso, nós recomendamos o livro A Realidade Não É o que Parece, de Carlo Rovelli. Nós, junto com a Companhia das Letras, vamos fazer o sorteio de um exemplar do livro. Participe do sorteio curtindo e compartilhando a publicação no Facebook do nosso vídeo sobre física quântica e marque 3 amigos na seção de comentários dessa publicação. Quem fizer isso tudo até o dia 22 de fevereiro de 2018 estará concorrendo. E para estudar melhor ainda, que tal uma bolsa de até 70% na faculdade? Entre já no Quero Bolsa pelo link aqui embaixo na descrição e descubra a melhor bolsa de estudos para você. Agora que você já sabe que não sabe o que é saber mecânica quântica, curta o nosso vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais não sociais e se inscreva no nosso canal ao mesmo tempo em que você estiver se inscrevendo no nosso canal.